porra, pode ser. Eu lembro que o problema não eram os zumbis, o problema eram os morcegos, mano. Eles vinham de repente, moleque, fazer aqueles barulhinhos chatos, cara, e eu dava um desespero que eu fugia correndo até a porta da caverna de volta. O terror do noob nessas cavernas é passar um cara com um mob de 4, 6 morcegos. Ele usa uma asa de mosca ou ele teleporta. Tu desbloqueou a asa de mosca da minha cabeça agora. Pode crer. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Ok, então, o Ragnarok, me fala sobre isso, me atualiza. Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, senhoras e senhores. Jesus, Roberto, você tá tão estourado quanto o Ragnarok aí que tá bombando. Olha a Didi Braguinha, que beleza. Então você viu Ragnarok. Exatamente, Didi Braguinha, trouxemos a melhor versão de Afonso Solano aqui com a gente. Olha Diegão. Porra, finalmente. Aí, exatamente, finalmente. olha só. Melhor irmão, só pra dizer. Eu nunca participei, né, desse formato novo de vocês, né? Novo que desde 2012. 13 anos de novidade aí. Isso, voltei. E hoje, senhores, estamos reunidos, o nosso querido Diego está aqui, não só porque é da galera, mas também porque ele botou o bag aí, máximo, deste jogo que relembraremos este clássico, meus amigos. Isso. Estou preso nesse jogo há 20 anos. É, um clássico. Em que ano estamos? Do MMORPG, porque olha só, senhores, vamos falar de um dos maiores MMORPGs de todos os tempos e o primeiro videogame sul-coreano a chegar no Brasil. Olha aí. Olha aí. Deve ser, né? Vou confiar na informação do Roberto. Não, cara. Mas MMO era, né? Ragnarok, meus amigos, está voltando daquele jeitinho gostosinho, com servidorzinho oficial pra gente. E vamos, por que não, relembrar de toda a história. Vocês sabiam, já começando, o MMORPG é baseado num manhwa. Olha aí, agora que tá todo mundo o feliz. Ragnarok, no caso, né, que você tá trazendo. O Ragnarok era um manhwa, né? que é um mangá sul-coreano, né? Tem até um anime que rolou depois, né? Baseado nesse mangá, eu acho. Eu assisti. Exato. E aí, mas ele vem depois, porque o manhwa, ele durou pouco tempo, ali durou uns 2, 3 anos ali. Em 2002, lá fora, sai o Ragnarok Online. E em 2004, aqui no Brasil, a gente finalmente recebe lá na nossa querida Lan House. Então, na verdade, a parada é a seguinte. O malandro, se não me engano, o nome do cara é Lee Muin Jin. Eu colei, tá? Eu olhei aqui o nome dele. Lee Myung Jin. Ele foi chamado pela empresa e falou assim, meu irmão, cai pra cá e vamos fazer essa parada aí. E aí ele começou a escrever o Ragnarok, começou a escrever a história da parada e todas as evoluções dos episódios lá que tem no Ragnarok. Essa época que o Beto falou, né, da Lan House, cara, eu lembro que chegou, eu não lembro, Beto, me lembra aí, foi o World of Warcraft ou foi o Ragnarok primeiro que começou a viralizar bizarramente, né, na Lan House? Nas Lan House. Cara, foi bizarro, né? Não, foi o... Porque o Ragnarok... Ao mesmo tempo, não foi? Foi ao mesmo tempo, mas o lance é que o Ragnarok veio antes, porque a gente começou, e eu, nessa época, eu trabalhava lá. Você só veio trabalhar logo depois, né? Mas o... Caraca, temos 3 gerações de 3 gerações Lan House aqui da mesma loja. Exato. Caraca! Cara, que isso? Calma. Olha o que você fez, cara. Eu me lembro que, assim, o lance foi, quando ele foi anunciado que ia sair no Brasil, e quando estreou, todo mundo migrou pra esse servidor. Acontece até hoje isso, né, cara? Acontece até hoje. Toda hora que o servidor melhora, tem atualização, a galera meio que volta a jogar, vem aquela sensação de novo, né? E vocês lembram? Era, quando você entrava, você tinha que escolher entre o Chaos, o Loki e o Iris, e a gente jogava no Caos. Tinha que puxar a abinha, né? Puxar o negocinho pro ladinho. Cara, era muito engraçado, porque assim, eu não era um cara que era vidrado em MMORPG, porra, nunca tive muito essa parada. Ninguém era, né? A gente meio que começou ali, né? Começou ali. Porra, mas eu lembro que, cara, a galera começou a nerdar muito, assim, porque tinha um grupo de pessoas que sentava e ficava debatendo, tentando entender qual era o meta do jogo. Não, se você for um gatuno, aí você tem que puxar não sei o quê, aí você tem que fazer não sei o quê, você tem que chegar na classe tal, e aí você pega tal parada, se você gastar ponto, você vai ter que ir na mulher pra você reiniciar todas as tuas skills, todas as habilidades, tem que pagar. E eu achava, cara, eu vou te falar, começava a
cagação de regra muito chata de um grupo de pessoas. Seria a Lan House e o Reddit offline da época, né? A galera ficava... Era o fórum. E é engraçado porque ele é velho. Um belo dia, tu lembra do Fred? Porra, Fred Gordinho? Lembro, também pô, trabalhou lá. Trabalhou com a gente, Trabalhou né? com você, porra. Não tinha ninguém, só tinha o Fred jogando Ragnarok. E aí tava eu e o Fred. Aí eu tava em pé, eu era um muquirano do caralho, ficava olhando mais do que jogando, né? Aí eu ficava lá, moleque, aí o Fred falou, pô, comecei a fazer aquelas perguntas assim, pô, o que tu fez isso? Por que isso aqui? Como é que tu faz essa parada? Como é que tu... Cara, eu lembro que assim, ele terminou de me explicar, moleque, ele falou assim, senta aqui. O moleque começou a explicar o jogo, aí eu criei o meu mago. E fiz a porra do mago. E entrei nesse mundo maldito e maluco e muito bom, cara. De você matar geleia a e gente... se divertir pra caralho. Então, olha só, uma parada do Ragnarok é o seguinte, a gente, e eu digo a gente como brasileiros, a gente não sabia jogar MMORPG. Porque não era uma parada que era super divulgada. Poucos, né? Exato, então, tipo, eu me lembro que no começo era aquela percepção de qual é o meu objetivo? E a gente ficava meio que assim, qual é o objetivo? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. Eles lançaram um folheto, a gente recebeu um kit de folhetos na internet, na loja, que a gente tinha que dar pros jogadores. Tinha CDs assim, também? Tinha um bagulho de CD? Então, os CDs foram uma estratégia de divulgação que eles fizeram e dava CD no metrô, dava CD, cara, era muito... lugar. Porque também na época você baixar não sei quantos gigas, né? Pô, demorava. Só em Lan House, CD pra, Só em Lan House. Eu lembro que no começo da Lan House eu não tinha nem internet, banda larga, era internet discada em casa. É que estou ficando velho demais. Antes do Ragnarok chegar e definir meio que o MMORPG, que é o Massive Multiplayer, o RPG que eu jogava que tinha um pouco a ver era, cara, eu jogava com Feijão, que era o Ultima. E eu lembro que nosso esse objetivo... Esse foi o primeiro, eu acho, né? O Ultima, Tibia, depois Ragnarok e o WoW. Pô, não, antes do WoW teve o Mu, se não me engano. Mu Online também. Teve alguns ali que foram permeando o caminho, né? Até a gente chegar no sucesso que o Ragnarok fez. Pra vocês, cara, o que fez vocês gostarem mais do Ragnarok do que essas outras opções? O World of Warcraft, Mu, o Tibia e tal. Pra mim, cara, é que os outros eram muito feios e o Ragnarok era bonitinho, cara. Cara, o Ragnarok parecia feito à mão, cara. O Ragnarok era incrível. E é muito bonito. E a mecânica também é muito boa. O gameplay também é muito bom. Não é aquele negócio meio borrachudo que você tem até hoje nos MMOs que tem até hoje, né? Aquele gráfico meio genérico e tal. É muito original. O Ragnarok, ele tinha muita identidade. Porque quando ele veio, ele tinha duas coisas que foram fatores muito diferentes nele. Um era aquela coisa do personagem em 2D num ambiente em 3D. Que aí quando você girava, fazia um efeito diferente. Então você tinha uma arte muito diferente, né? E a outra coisa é o tal do Tibia, que depois veio a ser um estilo de arte, de desenho, que ficou muito famoso. O Ragnarok foi o primeiro que introduziu, assim, massivamente no Brasil, essa cultura desse tipo de desenho, sabe qual é? Então... Sim. E, cara, eu acho que é inegável a questão social do jogo. É óbvio que eu não tenho como falar de Ragnarok sem falar de Lan House, que era o ambiente que eu jogava. A gente jogava online, mas, cara, todo mundo que eu conhecia ia pra Lan House pra jogar online. Meu irmão, a quantidade de aventuras, chamar de aventuras, mas de missões, não é só missão que eu quero dizer, mas de coisas que engajavam a comunidade pra fazer. Sim. Bicho, quando tu entrava pra uma guilda, a guilda podia ter castelo, tinha dataset. Pô, a gente não trouxe o Diego à toa, tá? Em algum momento a gente vai falar sobre isso, porque o Diego, ele não jogava. O Diego, ele trabalhava em Ragnarok, irmão. Ele tinha o horário certo, tinha reunião de guilda. O maluco era muito dedicado, cara. E era muito maneiro de ver eles fazendo as paradas. Era muito foda, cara. E eu achava isso maravilhoso. Eu nunca tinha visto essa porra. Cara, eu joguei bastante o Ragnarok. Ele puxava a galera pra essas coisas mais sérias, justamente porque ele era mais difícil. Você não tinha tanta informação, você tinha só o folheto, como o Beto falou. O objetivo, ele era solto, né? Coisas que alguns jogos fazem ainda hoje. Você tem que descobrir ainda qual é o seu objetivo, né? Tipo Shadow of the Colossus. Então tudo tinha um valor maior, né? E o Diego, ele além de tudo, ele foi um desses primeiros jogos que rolava uma troca de ideia de descobertas. Porque não era uma época onde você entrava na internet, você tinha um monte de tutorial, você tinha vídeo no YouTube te explicando o que fazer, como jogar. Não tinha essas paradas. Você até tinha era pouco acessado. Coisas, mas não essa riqueza de informação e essa que a gente tem hoje. Então você tinha que pesquisar mesmo a parada. E tinha uma parada de jogar. E tinha uma parada de jogar, assim, de... Tipo, conforme você vai jogando, aí acontecia uma parada nova. E eu me lembro de situações assim, lá no começo, por exemplo, a gente jogava muito na Lan House. E aí, quando a galera descobriu o esgoto, que era muito famoso, que era pra matar barata, lembra? Você ficava matando Golden barata. Teeth Bug. A carta mais cara do jogo ainda, o Golden Teeth Bug. Então, aí quando aparecia
a barata dourada, era tipo era um evento. E a galera começou a conversar. De noob dando paulada na barata, né? Que nada acontecia. E a gente, cara, o que precisa fazer? Vou comprar um chicote pra me defender. Ele vai dar uma chicotada na barata dela. Uma coisa maneira de MMO é isso, você tá lá com o teu grupo, todo noob, você acabou de começar o jogo, tá lá dando paulada na barata. Aí do nada, aparece um cavaleiro brilhante vindo lá dos céus, o maluco desce e porra o MVP, mata o MVP e vai embora. E tu fala, caralho, quero ser esse cara. E pra quem tá assistindo, esse cara era o Diego com a gente, porque de repente, ele chegava montado numa galinha gigante. Lembra? Né? Pico, era o Peco. O Diego vinha, e aí, porra, tu jogava de night, né, Diego? Se não me engano, com uma lança lá. E aí, perguntar isso, você. Batia pra cacete. E a gente, cara, como é que você chegou aí, mané? E aí, você tinha toda uma nova evolução do jogo. Porque eu tinha amigos. Mas o lance do MMO é esse, né, cara? Quando você junta um monte de pessoa num objetivo só, a galera pensa melhor, entendeu? Um vai dando dica um pro outro e tal, você consegue subir melhor. Isso acontece em qualquer servidor. A primeira vez que eu joguei Ragnarok num final de semana, lá na Lan House, e eu entrei em Frontera, e eu vi o centro daquela cidade. Frontera, né? Meu irmão, tinha sei lá quantas centenas de pessoas lá. E eu fiquei. E eu nunca tinha visto uma parada dessa. O máximo que o mercadão, né, cara? Era o mercadão, cara. E a gente tava acostumado assim, vamos jogar lá, porra, sei lá, um The of Defeat, vamos jogar um CS. Aí, sabe, porra, 12 pra cada lado. Tinha até o Battlefield, que era 64, mas assim, ainda não é a mesma parada. Moleque, o bagulho às vezes virava chat da UOL. Tu entrava pra ficar conversando, trocando ideia, não sei o que, batendo papo. E os comerciantes, moleque, eu achei essa parada do comerciante algo fabuloso. Eu nunca tinha visto isso. O cara ia lá, o carrinho dele, que ele tinha um carrinho, né? Aí puxava esse carrinhozinho de mão, botava lá, aí deixava um comentário fixado em cima da cabeça, meio que dizendo os produtos. Era automático a clicada na parada, sim. Né, cara? Essa cara, foi uma das coisas mais legais do... Eu joguei agora, né? Durante a pandemia 21, 22, um pouco antes dessa troca que vai ter agora. E, cara, eu passava horas em Frontera vendo loja e negociando e vendendo. Sério? Comprando. Caraca, mano. Era muito maneiro, cara. Era tipo... É muito foda, porque é uma sensação que é muito difícil um MMORPG fazer bem feito, que é a sensação de que você está num mundo muito vivo. Porque quando você chegava na Praça de Frontera, era gente pra cacete sentada. É tipo você viaja, assim, sei lá, tu vai fazer uma viagem pra Itália, aí tu chega naquela praça, tem turista pra caralho em volta da praça, assim, e aí tu fala, cara, tem um monte de gente vendendo coisa, e turista tirando foto, e turista andando. Você ficava andando em Frontera, vendo as skins diferentes, aí você fala, pô, maneiro esse item aqui que esse cara tá usando. E até os vendedores, Beto. Tinha os bagulho que eu entrava e eu ficava vendo, clicando meio aleatório, assim, pra ver o que a galera tava vendendo. E aí eu conhecia itens que eu não fazia ideia que tinha. Exatamente. Aquela parada. Mas esse lance que eu falei do pensamento comunitário, né, cara? Com pessoas e você olha, depois de um tempo eles botaram uma atualização que você consegue ver o equipamento dos personagens. Então a galera deixa aberto ou deixa fechado. Maneiro. Aí tu vai se inspirando, né? Coisa que os jogos online hoje, né? A gente tava conversando aí do Helldivers, do Elden Ring, que tem comunidades online muito grandes. Acontece até hoje isso, né? Você entra, você começa a jogar online com uma galera, co-op ou PVP, você se inspira neles e você, aprende a jogar o jogo. Eu lembro a primeira vez que eu peguei uma dungeon que não era pro meu nível, e pra mim era uma dungeon pequena, assim, era pra quem joga, é uma dungeon pequena. Eu não lembro exatamente o nome, eu lembro que era uma caverna. Eu lembro que a parada era entrar pra matar um tipo de zumbi específico que ele ia dar muito XP. São as cavernas de Paion, né? Provavelmente. Porra, pode ser. Eu lembro que o problema não eram os zumbis, o problema eram os morcegos, mano. E era muito morcego. E chato morcego pra catar noob, né? Porra, cara, eles vinham de repente, moleque, fazer aqueles barulhinhos chatos, cara, e eu dava um desespero que eu fugia correndo até a porta da caverna de volta. O terror do noob nessas cavernas é passar um cara com um mob de 4, 6 morcegos. Ele usa uma asa de mosca ou ele teleporta. Tu desbloqueou a asa de mosca da minha cabeça agora. Pode crer. Deixa eu te perguntar, Diego. Você... Não, rapidinho, antes da gente ir pro jogo, só um minuto, só queria saber aqui. O Diogo tá na nostalgia. Tá preso na nostalgia. Caraca. O que é natural, que depois eu entendi. Qual foi o primeiro personagem de vocês? O meu foi o Gatuno. Como sempre, um arqueiro. Eu sempre faço arqueiro primeiro. Porra, o meu primeiro foi um mago que eu fiz. Porra, eu tava vendo o Fred jogar, ele tinha um mago que era bom pra cacete, eu fiz um mago, mas depois eu tive um assassino. Eu parei logo com o mago, cara. Mas assassino é a evolução do Gatuno, né? Porque eu me lembro que
eu cheguei Isso, assassino e foi incrível. Eu cheguei bem forte no final. Eu me lembro que eu comecei como Gatuno e era maneiro porque ele era rápido, né? Dava muito dano e subia muito númerozinho, então era Ele legal de ver, esquiva parecia muito, né, que você cara? tava... Ele foge dos bichos, então É. você consegue upar com rapidez. Um pouco, assim, acho que tudo é muito balanceado no Ragnarok, é um segredo também deles, né? O arqueiro também fica longe, enfim, o guerreiro é forte. E tinha uma parada que o Gatuno, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, ele podia evoluir pra mais de uma especialidade. Você podia evoluir pra assassino, tinha depois, era assassino, ladrão. Não, é ladrão? Assassino. Eu sei que tinha várias. Tinha sniper depois também? Né? Não, o sniper é de arqueiro. Era do Ranger? Tá. Mas na época que tu jogava, era só a primeira classe lá, Gatuno, que era um carinha sem camisa, que ficava dando umas facadinhas pra frente. Aí depois virava assassino, que era o cara que dava lâminas de era a última. No primeiro foi a última. No chão? Não, mas não tinha opções, mais de uma opção de evolução? Tinha, porque toda classe dá pra você fazer build, sei lá, de espeto no chão, tocaia, né? Espeto no chão, ou então fazer de lâminas destruidoras, ou fazer uma parada mista, né? O Ragnarok tem essas árvores de skill, que dá pra você meio que, mesmo que você escolha uma classe, nem todas vão ser igual, entendeu? Dá pra você fazer puro alguma, mas isso tipo, era uma coisa que a gente viveu. Que era legal. Porque como a gente... era um momento onde a gente não tinha muito MMORPG, e a gente olhava pro Ragnarok, não tinha essas coisas de internet, quando eles atualizavam com uma classe nova, começava toda uma busca pra você chegar nessa classe nova, e mais, tinha muita gente que descobria uma evolução numa outra classe e falava, puta, eu quero ter isso aí. Aí voltava... pra refazer do zero, pra chegar naquele outro lugar. Tanto que eu me lembro que uma vez eu fui jogar com o Diego numa guerra de castelo, e eu tava de assassino, e eu descobri que defensivamente o assassino não serve pra nada. Porque você invadir castelo com assassino é bom. Essa tocaia que o Diogo falou, que você devia estar com a build de lâminas destruidoras, que é mais pro ataque, né? A parada da build, eu vi aqui, dei uma pesquisada, colei. O Gatuno evoluía no nível 2, na classe 2, pra assassino ou pra rogue. Rogue, ele tinha as duas tem outro paradas. job, é verdade. Aí depois veio o terceiro job, né, que vocês não pegaram, eu acho. Que hoje em dia já tem um quarto job, digamos assim. Eu vai peguei até 200. Caraca, sério? Porra. Na nossa época ia até 99 e só ficava até o 99. Aí você, depois da atualização, você fazia o Reborn, que hoje em dia esse nome tá perigoso, né? Bebê Reborn é meu ovo. Você fazia o Reborn e você... Que era um conceito novo. Que era um conceito muito novo. Você falava assim... de novo. Que o Reborn porra é essa de que eu... ele todo, né? Você reiniciava, só que mais forte. Aí você falava, peraí, como assim eu voltei pro level 1? Não sei. Só sei que foi assim. Importante dizer que eu lembro, por mais que a gente evoluísse, tivesse 1 milhão de classes e tal, tinha uma lenda, que eu não sei qual é, até hoje eu não sei qual é, que o personagem mais poderoso era se você fosse com o noviço até o nível mais alto e ele se tornava, sei lá, o super noviço, não sei qual é. Tinha um bagulho desse. É uma lenda mesmo. Cara, é uma classe que a galera descobriu porque você não trocava de job, né? Você subia o aprendiz, em algum momento fazia o super aprendiz. Eu nunca tive essa classe, não. Eu também, eu nunca vi um, cara. Ele pegava um pouco de cada classe, tá ligado? Você podia pegar, sei lá, uma nevasca junto com uma lâmina destruidora, não sei, era um negócio bem maluco e dá pra ser muito bom com ele, cara. Eu acho que tudo no MMO depende dos itens que tu tá usando. O item, ele valida uma build em todo jogo online. Mas o Ragnarok, ele tinha essa coisa do item e quando ele veio, por ser muito no começo, ele tinha muito valor nessa coisa do item. A gente olhava o item, porque o jogo, além de tudo, ele era muito balanceado. Ele era muito balanceado, assim. A gente jogava outros MMOs e você percebia que existia, você fala, pô, essa classe é mais OP do que a outra. Tanto que tinha muita coisa de buffar e nerfar o tempo todo. O Ragnarok, quando você juntava uma guilda bem feita, com várias classes complementares, cara, era muito difícil bater de frente. Quando você fazia vamos explicar pra quem tá ouvindo aqui e não lembra. Diego, explica, eu tô falando tanto em Guerra de Castelo, explica o que é a Guerra de Castelo, que era uma coisa que o Ragnarok trouxe, que era assim, era mágico, velho. Aí, era na moral, mágico. Diego, nessa época, pra mim, você era... Virou uma lenda pra vocês isso. Bill Gates, que eu conhecia. Maluco, tu era o cara que gerenciava a parada, mano. Eu lembro. Na verdade, eu era o segundo, eu acho. O chefe da guild era o Marcos, né? Ele... não, era o Meia Caveira? Era ele. Mas é porque como a gente ficava na casa do Afonso, chegava lá e o Diego tava jogando. Aí a gente via o Diego fazendo esse gerenciamento. Então pra gente, mas eu tinha poderes, era assim, eu era o queridinho, era tipo o Elon Musk, sacanagem. Então, cara, eu joguei a Guerra do Império até 2008, sei lá.
né? Caraca, então, eu já tava em Brasília, hoje, brother. jogava pra fazer build de MVP mesmo, jogar com a galera. Não, mas rapidinho, essa guerra, vamos deixar claro o que é essa guerra do Império. São coisas diferentes, Assim, a parada do castelo que o Beto comentou, a parada é o seguinte, o seu clã, quando ele ganhava poder, tu vai juntando gente, vai ficando fodão, você podia tomar certos locais do mapa, você podia tomar certas regiões. Isso, E aí, acho que 2 vezes por semana, né? Uma vez no final de semana e uma durante a semana. Eu não lembro como é que era, eu joguei nessa época aí, tem muito tempo. Mas o lance é que, assim, o jogo ele é essencialmente PvE, né? Você tá lutando contra os monstros pra você upar e você catar os itens, farmar e tudo mais e upar teu personagem. E tem uma questão das cidades principais, Frontera, Paion, Geffen, que são cidades que tem castelos. E esse castelo fica sem ninguém ocupar. Pra você entrar nele, você tem que entrar com a tua galera e matar uns colossos lá, arqueiros e tal. Se você fizer isso, não é difícil, você domina o castelo pra você. Só que aí quando você domina o castelo pra você, você abre o castelo pra ele ser atacado. Então uma outra guild de pessoas, aí vira PVP. As pessoas entram no teu castelo e habilita o PVP, aí a porrada come. O objetivo das pessoas é passar pela tua galera e quebrar uma pedrinha amarela chamada Imperium. Né, que você precisa dropar isso pra você fazer uma guild, por exemplo. Né? Era assim, pelo menos, né? Era incrível. Meu irmão, na moral, eu lembro das vezes que vocês iam jogar na Master, porque era melhor vocês ficarem perto, né? Tipo, ali, se falando, iam defender o castelo. Maluco, eu achava, de verdade, eu achava aquilo uma das paradas mais espetaculares que eu já tinha visto. A gente ficava segurando, né? O mago ficava soltando nevasca. Hoje em dia deve ter muito mais coisa. Não tinha clown, não tinha odalisca. Era uma época muito antiga, cara. Era mais simples, as coisas eram mais simples. Era mais simples, mas assim, o que vocês faziam era, vocês estavam criando uma obrigação na vida real pra resolver uma parada no jogo, que é quase como se você vivesse o sonho do RPGista padrão. Então eu sou um guerreiro com espada e tenho que defender o meu castelo. Tipo, caralho, ele saiu de casa porque ele tinha um compromisso de defender o castelo dele de verdade. Cara, eu achava isso pra mim era mais fácil, eu trabalhava na Lan House, né? Então era mais fácil jogar. Não, mas tinha um evento, porque tinha um horário marcado, porque era definido pelo servidor. Então, assim, você tinha que meio que estar presente ali. É quase que como se fosse assim, o servidor diz aos jogadores, tá liberado. E aí você fala, porra, meu irmão, vamos lá, defender castelo. A gente ficava uma hora se preparando antes da guerra. Era maneiro pra caraca, pensando ideias. Quais armas você vai usar pra você fazer o switch das armaduras, das armas e tal. E na hora que o couro comia, meu irmão, era uma bagunça. Bagunça, assim, organizada. Quem tava vendo sabia o que tava acontecendo. Mas era meio que batalha, porque era muita coisa ao mesmo tempo. E era uma batalha, você tava vendo várias coisas acontecendo, se teleportando. Às vezes rolava um X1, cara. Às vezes rolava um X1 no meio do corredor, assim, tu encontrava outro cara e ficava... Isso era maneiro. Era a hora de você testar a tua build, né, cara? Era muito engraçado, Porra, maluco. Mas pra mim, cara, era mais fácil nessa época também, porque a nossa guild era eu, meu outro irmão, o João, e mais uma galera que é amigo de infância, entendeu? Então a gente tava sempre se falando, a nossa guild, o chat da nossa guild, não tinha WhatsApp na época, né? Era o nosso WhatsApp, às vezes a gente combinava viagem ali, todo mundo online, sei lá, vamos sair no sábado e tal, a gente combinava com a galera. King of the Nerds! Mas, senhores, chegamos a um momento crucial, o momento aonde voltaremos para Ragnarok. Fica o convite para você que está nos assistindo. Este time aqui montará a sua party liderada por Diego Cenoura, tá bom? Olha e aí. jogaremos em lives aí Ragnarok. Voltei a ser noob, hein? Voltei a ser noob. Noviço. Confiamos no nosso líder, tá bom? Mas, vão ter jogatinas online, então você que tá acompanhando isso, a gente vai estar aberto lá, joga todo mundo no mesmo mapa, a gente se encontra em Frontera, e aí eu quero saber... Diego, olha só, eu fiquei bem empolgado quando eu vi que a Gravity ia trazer o servidor oficial. Pra quem não sabe, a Gravity é a empresa dona oficial global do Ragnarok. E eles agora estão vindo pro Brasil com um servidor latino-americano que é localizado, com todo o balanceamento correto, pensado pelos desenvolvedores, com tudo direitinho, pra que a gente possa ter a experiência Ragnarok como ela deve ser. E aí, Diegão? E aí, meu parceiro? Cara, então, eu fiquei sabendo disso pela minha namorada, ela jogou também, a gente baixou o beta. O beta, foi muito, muito bom. Todas as atualizações, o jogo tá indo até level 200, enfim, aura vermelha, todas as instâncias abertas. A gente não sabe como é que vai ser a questão da loja. Nível 200 base, né? 200 base, que aí vai até a 4ª classe lá, né, que vocês não conhecem ainda. Eu joguei, dia 19 abriu pra gente fazer 3 personagens e reservar o nome. Então eu já fiz os meus 3 nomes
nomes. Não tinha entrado hoje, calma. Obviamente que já tinha gente pegando alguns nomes que eu queria, normal. Vai ser o quê? Cenoura e beterraba com a gente? No... Cara, quer que eu revele meus nomes, cara? Por favor, claro. Eu não sei o que vão ser ainda. Vyke, talvez eu faça um guerreiro. Vyke do Elden Ring, né? Com Y. O Mercador, eu acho que vai se chamar Piróquio. Já guardei o nome dele lá. Um beijo pra Gravity que tá aqui com a gente nesse vídeo. I have no idea where Geppetto is buried. Então, se quiser me passar um Rodex lá com dinheiro quando abrir, ó, Piróquio vai ser meu mercador. Ele é mentiroso? Não, e o Major Cenoura, né? Cara, o mercador tem que ser trambiqueiro, né, cara? Tem que ser trambiqueiro. Mas é e o Major Cenoura? E o Major Cenoura? Não fiz ele. Corte rápido. E o terceiro eu botei uma mulher pra ser talvez uma arqueira, que eu botei Lebrina James, o nome dela. Lebrina James. Então é isso, Didi Braguinha. Sim. Nos vemos em Ragnarok Online, em lives aqui. Nos vemos em Prontera. A gente vai tomar as poções juntinhos ali perto do chafariz da cidade. O Didi tem que fazer o Presto, o mago mais atrapalhado de Midgar.